Meus queridos, nós hoje iremos iniciar uma série que nós iremos falar ao longo de todo o mês sobre a Páscoa, não é? Dia 31 de março vai ser a Páscoa e nós vamos falar sobre este acontecimento, esta celebração, este memorial, para que nós possamos entender que mesmo nós não sendo judeus, podemos celebrá-lo e mesmo nós sendo cristãos, devemos de celebrá-lo. Amém? E o subtítulo até desta série se chama O Caminho para a Redenção. E, como este é o subtítulo, eu quero introduzir esta série falando sobre o que é redenção e porque é que nós precisamos desta redenção. Amém? Vamos então orar para que o Espírito nos dê entendimento. Senhor, nós te damos graças porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bondoso, Senhor. A Tua palavra diz que em todas as circunstâncias, em todas as coisas, nós devemos de dar graças, Senhor. Independentemente se nós temos problemas ou não, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que Tu continuas no controle de todas as coisas. Um dos Teus atributos é soberania. Então nós sabemos que nada está fora do Teu controle. Nada. Guerras, catástrofes, nada está fora do Teu controle. Tu tens o poder sobre todas as coisas. Então, Senhor, obrigado pela Tua graça manifesta na vida de cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque a Tua graça um dia veio sobre as nossas vidas. A Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Então, nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por às vezes sermos falhos, às vezes consciente, outras vezes inconscientemente, mas Deus, que Tu nos possas perdoar de toda a desobediência que nós fazemos diante da Tua presença, Senhor. E que hoje nós possamos entender aquilo que é a Páscoa, Senhor. E durante este mês, Senhor, de série, nós possamos entender o que é isto da Páscoa. Porque é que nós precisamos de redenção? O que é que aconteceu connosco para que nós agora precisemos de redenção? Então abre os nossos corações, abre as nossas mentes e o Espírito Santo trabalha em nós. Porque nós não queremos somente ouvir, mas nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Confronta-nos, Espírito Santo, porque nós necessitamos todos os dias de ser confrontados por Ti para que possamos melhorar e amadurecer. Então obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perfeito, meus queridos. Então a primeira coisa que eu quero vos trazer, a primeira resposta que eu vos quero trazer então é o que é que significa redenção. E meus queridos, hoje, e como isto é uma série meio temática, vão haver muitas passagens, algumas passagens bíblicas, está bem? Se vocês quiserem, para não se perder, vão apontando aí no vosso telemóvel ou isso, como não é muito expositivo, é mais temático, acaba por ser um bocado, se pula para um lado e pula para o outro, está bem? Mas o que é que significa redenção? E é isto que eu quero trazer primeiramente para vocês. Redenção é o ato ou o efeito de redimir ou remir, que significa, esperem aí que o meu tablet quis bloquear, que significa libertação, reabilitação, reparo ou salvação. Ou seja, é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Então, redenção basicamente tem todos estes significados. É uma reabilitação, é um reparo, é uma cura que é necessária e é adquirir de novo algo que foi perdido. É isso que se chama redenção, ou ser remido. E a minha segunda pergunta que eu quero fazer e quero também responder é porque é que nós precisamos dessa redenção. Amém? Porque se nós precisamos dessa redenção, se nós precisamos dessa libertação, dessa salvação, dessa cura, de ser retirados ou libertos de algo, é porque algo aconteceu connosco que nos fez ficar presos. E nós claramente não podemos falar de redenção sem nós falarmos da queda, que está lá em Gênesis capítulo 3. Porque o ser humano ali em Gênesis capítulo 3, ele descumpriu o único mandamento que o Senhor lhes tinha dado, que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que vai passar aí atrás. Diz o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o que é que aconteceu aqui? Porque é que através do descumprimento, ou seja, pecado, meus queridos, literalmente quer dizer desobedecer, está bem? Desobediência, foi algo que foi desobedecido. Então, ao desobedecer o ser humano, isto faz-nos necessitar de uma libertação. Porquê? Isto faz-nos escravos do quê? A desobediência do ser humano faz-nos escravos agora do quê?
E o verso 17, se puderem manter aí, o verso 17, ele diz algo interessante no finalzinho. Por você... Obrigado, meus irmãos. Morrerá. Amém? Amém? Vocês estão cá? Querem que eu pare um bocadinho a pregação para vocês respirarem um pouco? Vocês estão cá? Amém. Glória a Deus. Então, o que é que diz aqui? Porque você morrerá. Amém? E ao desobedecer, o ser humano... a primeira pergunta até que eu quero fazer é: será que Adão e Eva eles morreram quando eles comeram do fruto? Não morreram, pois não? Não aconteceu ali uma morte instantânea na vida deles, não? Mas o que acontece aqui com esta palavra morrerá é que o ser humano ele agora passou a morrer, ok? Não só fisicamente, mas ele passou a estar morto espiritualmente e também intelectualmente, porque ele deixou de ter relacionamento, não só com o Senhor, mas também começou a haver desavenças entre aqueles que estão no relacionamento horizontal, ok? Mas o que é que significa, na sua primícia, esta morte que aconteceu com o ser humano? Significa uma escravidão, e atenção a isto, uma escravidão total separada de Deus. Amém? Porquê? Porque morte ou morrer aqui neste verso significa estar separado de Deus. Ou seja, só o simples facto de nós estarmos separados, nós já estamos mortos. Amém? E nós até cantamos, não é? Que nós agora estamos vivos porque Cristo está em nós. Então a morte, ela significa que nós estamos separados de Deus. Amém? Porque como eu falei, no exato momento em que Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram. Eles continuaram em pé. Okay? Até se esconderam, fugiram e se esconderam da presença de Deus. Então houve uma separação ali a partir do pecado entre Deus e o ser humano. E o ser humano agora passou a estar morto porque está somente separado de Deus. Tá? Somente. Tá? E por mais que nós tentemos, meus queridos, pelas nossas próprias forças, pela força do nosso braço, nós estamos escravos, nós estamos acorrentados, nós estamos amarrados a esta condição de separados de Deus. Okay? Não há nada que nós possamos fazer para termos acesso ao Senhor, para estarmos conectados com o Senhor. R.C. Sproul, no livro Somos Todos Teólogos, e para quem quer começar esta aventura da teologia sistemática, este é um bom livro introdutório, Somos Todos Teólogos, ele diz o seguinte sobre o pecado. Ele diz: a Escritura não nos diz que somos pecadores porque pecamos. Pelo contrário, ela afirma que nós pecamos porque somos pecadores. Nós temos uma natureza caída, corrupta, da qual fluem os pecados reais que cometemos. O pecado original descreve, portanto, a condição caída da raça humana. Então, meus queridos, nós não somos pecadores porque nós falhamos, porque nós desobedecemos. Nós desobedecemos e falhamos porque nós já somos pecadores. Amém? Nós já nascemos com essa condição. Então, quando nós estamos separados de Deus, o que nos resta somente é a nossa própria condição. É a nossa condição humana. É a nossa condição de pecadores. Amém? Nós nascemos com ela, ela faz parte da nossa natureza, e por mais que nós tentemos, e por mais que nós digamos que não, nós não conseguimos retirar essa natureza de nós. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ou que não comete pecado, é mentiroso. Porquê? Porque nós nascemos pecadores. Já faz parte da nossa natureza. Então, nós não conseguimos nos libertar desta condição. Nós estamos completamente escravos. E a desobediência nos tornou naturalmente escravos, presos à opressão da morte. Então é esta a resposta à nossa necessidade de redenção. Porque nós não conseguimos, nós precisamos de ser remidos, nós precisamos ser libertos por alguém para que nós possamos agora ser livres desta condição de separados de Deus. E esta, claramente, é a má notícia, não é? Esta é a má notícia, que todos nós, meus queridos, nós somos cristãos, nós aceitamos a Cristo, mas nós continuamos a ser pecadores. Nós continuamos a ter a condição pecadora dentro de nós. Mas graças a Deus, a sua graça ela se revela diante dos nossos olhos como a única solução para nós sermos remidos. Amém? Quem está feliz com isso? Amém. Glória a Deus. E é interessante que 1 Pedro ele fala que Deus fez um pacto consigo mesmo
Antes da fundação do mundo, antes de que tudo existisse, viesse à existência, Deus fez o que é denominada na teologia a aliança da redenção. E Ele não fez com mais ninguém, a não ser com Ele mesmo. Ele fez um pacto de que Ele iria redimir, Ele iria dar uma solução, uma cura, para que nós agora, pecadores, possamos ser remidos de toda a nossa natureza pecaminosa. Então Deus, Ele elabora este plano, e este plano, Deus, Ele não foi pego de surpresa, está bem? Deus não foi pego de surpresa, porque 1 Pedro ele fala, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Ou seja, antes de que tudo existisse, Deus já sabia que o ser humano iria pecar. Então que Ele necessitava de uma via e de um meio para que o ser humano agora pudesse ter de novo este acesso ao Senhor. Então é aqui que nós vemos o ato de adquirir de novo, que nós vimos uma das explicações do que é a redenção. E a narrativa bíblica, ela constantemente nos transporta para esse momento, para esse ato de o ser humano adquirir de novo este lugar de presença de Deus, de estar conectado a Deus. Nós vemos constantemente as histórias bíblicas nos levando ao ato de Deus restabelecer o ser humano, ou seja, de remir o ser humano ao lugar de santidade, ao lugar de conexão com Ele. Porque é que acontecia? Lá no tabernáculo, lá no templo, eles procuravam estar santos diante da presença do Senhor. Eles pediam perdão pelos seus pecados sacrificando os animais. Então o Senhor, Ele arranjou soluções e arranjou uma maior solução para que nós agora possamos estar aqui, de nós podermos estar de novo neste lugar de santidade. Amém? Porque vejam bem, meus queridos, uma coisa bem importante de nós compreendermos é que Deus, Ele zela muito, mas mesmo muito, acima de todas as coisas, pela sua santidade. Amém? Deus, Ele zela tanto pela sua santidade que nós vamos ver aqui alguns exemplos de que Deus manda destruir por causa da sua santidade. Por exemplo, quando nós vemos lá no Jardim do Éden, nós sabemos qual foi a causa da expulsão do ser humano do Jardim do Éden. Nós vemos lá uma causa que que Deus diz o seguinte, vamos retirar o ser humano daqui para que ele não coma da fruto da árvore da vida, para que não viva eternamente. Certo? Diz lá no verso 22 ao 24 de Gênesis 3. Mas uma das condições, ou uma das explicações que eu vejo plausível acima disso, de que Deus o retirou deste lugar, é que Éden, ele significa lugar de paz. Primeira coisa. Segunda coisa é que o Jardim do Éden era um lugar santo. Tudo aquilo que Deus criou era santo, inclusive o ser humano, ele era 100% santo. Não havia pecado. O ser humano, ele foi criado com essa condição de poder pecar, por isso é que estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse ter a possibilidade de amar a Deus pela sua vontade ou de desobedecer a Deus pela sua vontade. E o ser humano escolheu desobedecer. Então Deus, ele retira o ser humano deste lugar, porque este lugar é um lugar santo. E Deus, por ser santo, ele não pode coabitar com o pecado. Ele não pode habitar com a desobediência. E o Éden, basicamente, ou se nós formos para o tabernáculo, o santíssimo lugar era a expressão do Jardim do Éden. Um lugar santo, onde não era qualquer um que poderia entrar. Era só um homem escolhido diante de todo o povo que poderia entrar neste lugar santo. O lugar da glória do Senhor, da presença do Senhor. Então a primeira característica é que o ser humano ele é retirado do Éden. Porquê? Porque o Jardim do Éden era um lugar santo. E o Senhor não podia compactuar com aquilo que o ser humano agora tinha dentro de si, que era a mancha e a natureza do pecado. E a segunda característica foi a que eu falei. Para que o ser humano não tivesse acesso à fruta que lhes dava vida eterna. Mas não era somente porque Deus disse assim, não, eu não quero que o ser humano viva eternamente, porque esse era um desejo do Senhor, e é um desejo do Senhor, porque nós iremos viver eternamente com Ele. Só que o desejo do Senhor era que o ser humano não vivesse eternamente separado dele. Porque o ser humano, com a natureza pecaminosa, se tivesse acesso à fruta da vida, ele iria viver eternamente separado de Deus. Ele iria viver eternamente pecador. Estão a compreender, meus queridos? Então são estes dois aspectos que nós vemos que Deus ele retira. E é a graça de Deus. Nós vemos a graça de Deus manifesta nesta expulsão. Porque Deus, ao retirar o ser humano daquele lugar, de não permitir que o ser humano viva pecador eternamente, nós vemos a manifestação da sua graça. Então,
É por isso que eu digo que Deus ele tem zelo pela sua santidade. Ele, acima de todas as coisas, ele zela pelo seu compromisso com ele mesmo. Ok? É isso que eu quero dizer. Ele zela por aquilo que ele declarou, pelo aquilo que ele decretou, e nada pode ir contra ele, nem ele mesmo pode ir contra ele mesmo. Vocês estão a entender aquilo que eu estou a dizer? Amém? Então, já desde o início das Escrituras, nós vemos este zelo. E isto vai acompanhar, inclusive, em todo o desenrolar histórico da Bíblia. Amém? Então, quando Deus ele faz um pacto ou uma aliança, como foi esta aliança redentiva ou de redenção, ele nunca irá contra essa aliança ou ele nunca se esquecerá dela. Deus não tem amnésia, ok? Deus não perde a lembrança em nenhuma altura. Ele nunca se esquece de toda a palavra que ele declarou. E é interessante que Deus, ao longo da narrativa bíblica, ele vai complementando as alianças. Porque ele faz uma aliança com Abraão, que é o que eu vou falar e vou dar como exemplo. Quando ele faz a aliança com Moisés, nós vemos uma parecência muito grande com a de Abraão. Ou seja, Deus não aboliu a aliança de Abraão e ele complementou a aliança de Abraão ao incluir a aliança de Moisés. E quando vemos a davídica, Deus ainda complementa mais, porque ele agora promete um reino onde nós iremos viver eternamente. Amém? Então todas as alianças que ele vai fazendo, ele não vai abolindo, mas ele vai complementando. E hoje nós podemos dizer pela fé, nós estamos incluídos em todas estas alianças graças a ele. Amém? Glórias a ele. Então, como eu estava a dizer, eu quero dar o exemplo da aliança de Abraão. E é bem interessante o ritual que o próprio Deus ele faz para fazer esta aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do verso 9 ao 11 e depois o 17 e 18. Diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos estes animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente uma à outra. Imaginem só, está bem? Ele cortou estes animais ao meio e colocou cada metade uma em frente à outra. Mas as aves, porém, ele não cortou. Nisso começaram a vir aves de rapina e começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutava. 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até ao grande rio, o Eufrates. Basicamente, o que Deus estava a dizer era que ele iria dar a terra de Canaã a Abraão e à sua descendência. Mas é mesmo estranho este ritual que nós vemos aqui, não é? O nosso conceito de ritual não está conectado, não é, com o que é que significa isto. Deus, como um fogo, como uma tocha acesa, ele passa por entre os animais e faz agora uma aliança com Abraão. Este ritual, meus queridos, era como se Deus estivesse a dizer que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu porventura não fizer aquilo que eu me comprometi a fazer. Ou seja, o que Deus estava a dizer era que se eu, que estou a fazer uma aliança contigo, não realizar esta aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, que eu seja estrelhaçado, a meio, como aconteceu com estes animais. E atenção que esta aliança feita com Abraão é o próprio Deus sozinho que se compromete com ele mesmo a cumprir essa aliança. Porque Abraão não passou por entre os animais. Porquê? Deus ele é esperto, Deus ele é inteligente e ele sabe que o ser humano ele vai sempre estar a negá-lo, não é? Deus ele sabe todas as coisas, amém? Então ele, como já lá na eternidade, antes da fundação do mundo, se comprometeu sozinho, eles ali os três, Pai, Filho e Espírito Santo, se comprometeram a realizar a redenção. Aqui também a aliança com Abraão e todos os seus descendentes iria se cumprir, porque ele comprometeu-se com ele mesmo a cumprir esta aliança. E para comprovar, em Jeremias acontece exatamente a mesma coisa. No livro de Jeremias acontece exatamente o mesmo pacto, só que são duas pessoas que passam por entre os animais
dizendo, se um de nós descumprir aquilo que nós estamos aqui a realizar como pacto, como aliança, que aconteça o mesmo que aconteceu com estes animais. Então era um ritual, o tipo uma escritura. Era assim que acontecia. Era uma escritura que não podia ser quebrada, porque se fosse quebrada, era a morte certa daquele que quebrou a aliança. Então o que eu desejo que nós entendamos é que Deus, quando se compromete, Ele se compromete. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. E Ele prova isso fazendo este ritual. E então, meus queridos, Deus, ao zelar pela sua santidade, ou seja, ao zelar por tudo aquilo que Ele cumpre e promete, Ele vai sim cumprir. Ele nunca vai voltar atrás. E se a sua promessa de redenção, ela foi prometida, ela vai se cumprir. Porque é um contrato que Ele fechou com Ele mesmo que é inquebrável. Então, se Ele diz que nós iremos ser remidos, um povo escolhido, remido para Ele, para que um dia viva eternamente com Ele, nós iremos ser o povo remido que irá viver eternamente com Ele. Amém? Amém. Meus queridos, porque Deus ele está muito preocupado, sabem com o quê? E eu vou usar as palavras de John Piper do livro Em Busca de Deus. Porque ele tem mais autoridade e assim pode ser que vocês compreendam e interiorizem melhor isso. Do que estar somente a ser eu a dizer. John Piper, inclusive este livro nós estamos a dar nos pequenos grupos. É o livro que nós estamos a tratar, Em Busca de Deus. É um livro muito interessante. E ele diz o seguinte, o principal propósito de Deus, ou aquilo com que Deus está mais preocupado, é em glorificar-se a si mesmo. É Deus glorificar a Deus. A redenção, a salvação, a restauração não são o objetivo primordial de Deus. Ele as efetua em prol de algo maior. Ou seja, o que John Piper está aqui a dizer é que Deus, ele se preocupa mais com se glorificar a Ele mesmo do que com a salvação, com a redenção e com a restauração. Porque Ele usa ou Ele efetua estas coisas para quê? Para que Ele seja glorificado. Nós fomos criados para quê? Para que Ele seja glorificado. Nós vivemos para Ele para quê? Para que Ele seja glorificado. Então, na primícia, Deus ele está mais preocupado, que Deus é egocêntrico, não é, meus queridos? Mas Deus é assim. Deus ele está mais preocupado em se glorificar a Ele mesmo. Porquê? Porque Ele é detentor de tudo, de todas as coisas. Ele pode, Ele tem todo o direito de fazer aquilo com que Ele criou, o que Ele quiser. Amém? Ele é soberano, meus queridos. Deus não é injusto. Ele pode. Ele é o único que pode. Amém? Mas, John Piper não fica por aqui. Ele diz assim, mas as intenções salvíficas de Deus, porém, são penúltimas e não últimas. Ou seja, Deus também se preocupa com todas estas coisas. Amém? Mas, em primeiro lugar, Ele preocupa-se em Ele mesmo ser manifesto e ser glorificado. Então, mais uma vez, nós verificamos que Deus está mais preocupado em zelar pela sua santidade do que primeiramente em nos redimir, em nos remir, em nos libertar, porque Ele precisa de ser glorificado em todas as coisas primeiramente. Se nós, em tudo aquilo que nós fazemos, Deus não está a ser glorificado, a nossa vida não vale de nada. Se quando nós pregamos, se quando nós louvamos, se qualquer coisa que nós fazemos, não estamos a glorificar a Deus, de nada vale aquilo que nós fazemos. Então, porque Deus, Ele é santo, Ele nunca irá contra si mesmo. Mesmo que isso signifique a destruição de um povo ou até a destruição do próprio povo de Israel. Amém? Amém, meus queridos? Vocês têm certeza nisso? Vamos ver dois exemplos, está bem? Gênesis capítulo 15 diz o seguinte. E eu não vou falar já sobre isso, está bem? Mas vamos abrir em Gênesis capítulo 15, no mesmo capítulo que estávamos a falar. Ele dá uma visão, dá um sonho a Abraão, que é para só nós compreendermos como Deus ele não falha com a sua palavra. Ele diz o seguinte no verso 12, 13, vamos ler do 12 ao 14 e depois o 16. Ao pôr do sol, é exatamente no mesmo contexto do pacto, está bem? Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra
que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Meus queridos, eu vou-vos ser sincero. Nós falamos sempre sobre os israelitas foram escravos durante os 400 anos, mas isto era uma promessa de Deus. Fica um pouco incoerente, não é? Eu não compreendi, eu não conseguia encaixar na minha cabeça. Se era o povo de Deus, porquê é que Deus colocou-os escravos sobre o povo do Egito? E porquê é que Deus revelou isso a Abraão centenas de anos antes? Porquê? Continua no verso 14. Continua a não compreender, está bem? Não, estou a brincar. Verso 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Verso 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Amém? Antes de falar de alguns aspectos aqui, eu começo a imaginar, é quase como o Marlon. Ele começa a imaginar as coisas e eu às vezes também começo a imaginar. Este povo, ele estava escravo, não é? É quase como se Jesus dissesse aos discípulos: meus queridos, daqui a 400 anos eu vou voltar. Podem ter a certeza, vão passar 4 gerações e eu vou voltar. Então estava tudo certo. Vamos dizer assim, estava tudo mais ou menos certo, não é? Aqui vê-se talvez um pouco aquilo que... a essência daquilo que eles perderam, não é? Da confiança em Deus. É claro que o Senhor, ele fala a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Mas o povo, ele podia ter a certeza que, passados 400 anos, eles iam ser libertos. Então, estava mais ou menos perto, mais 10 ou menos 10 anos, estava ali perto o momento deles serem libertos. Então, eles podiam ter fé de que, sim, nós vamos ser libertos, isto não vai ser para sempre, nós vamos ficar aqui escravos no Egito, porque há uma promessa. Apesar de que a Bíblia, o Pentateuco, a Torá, ela foi escrita pelo próprio Moisés. Mas todo o ensinamento, tudo aquilo que o Senhor ele foi falando com Abraão, tudo o que aconteceu com Noé, era tudo falado de boca, era tudo passado de geração em geração. Então eles tinham a certeza que isso iria acontecer. Mas existem 2 aspectos importantes que eu quero retirar aqui deste sonho. Primeiro aspecto, que é a revelação de Deus de que o povo de Israel iria ficar escravo por 400 anos no Egito, que é tal coisa que eu digo. Eu não compreendo, eu não sei, não compreendia antes dizendo porque é que Deus ele fazia isto, mas havia uma promessa de redenção, havia uma promessa de que eles iriam ser libertos, e nós já vamos voltar aqui a este primeiro aspecto. Mas isto seria até quando? E é aqui que eu quero frisar bem, que é o segundo aspecto. Até que a maldade dos amorreus atingisse a medida completa. Quem eram os amorreus? Era um povo da terra de Canaã. Ou seja, o que Deus está a dizer é que Ele só iria libertar o povo de Israel do seu cativeiro quando a maldade dos cananeus, de onde seria a terra prometida dos israelitas, quando a maldade deles atingisse a medida máxima. Ou seja, era quase como se Deus dissesse: quando a minha paciência se esgotar, eu vou libertar o meu povo para invadir Canaã. Ok? É mais ou menos isto. Ou seja, Deus manteve escravo o seu povo só até quando a sua, vamos dizer assim, longanimidade atingisse o seu limite. Amém? E nós vemos aqui o zelo da sua santidade. Porquê? Porque nós, quando vamos a Josué, nós vemos que todas as batalhas, todas as guerras, nós vemos que é chamado o processo da conquista da terra de Canaã, vemos várias vezes que é um processo de Deus afirmar, de Deus vindicar a sua santidade. Porquê? O que acontecia nos povos ali de Canaã era que havia os cultos de prostituição, ok? Os homens se envolviam sexualmente com as prostitutas sagradas nos templos, e havia também sacrifício de crianças. E era neste ambiente de idolatria que Deus chegou um momento e disse: basta, chega, chegou o meu limite, e agora, por causa da minha santidade estar a ser colocada à prova, eu agora vou libertar o meu povo para atacar as terras de Canaã. É por isso que eu disse que Deus ele preza muito e zela muito pela sua santidade. Porque quando o povo chegou a Jericó, eles destruíram
queimaram a cidade, não ficou nada, ninguém vivo, não ficou estrutura nenhuma em pé. É interessante que diz lá que é em consagração ao Senhor. Porque Deus, Ele zela pela sua santidade, independentemente se um povo vai ser destruído ou não. Ele tem que zelar pela sua santidade. E há pouco eu falei que, além de um povo estrangeiro, Israel também poderia sofrer por causa do zelo que Deus tem pela sua santidade. E isso acontece também com Acã. Acã foi decretado antes de invadir Jericó. O povo de Israel não podia ficar com as coisas, nenhuma das coisas dos despojos. Eles não se podiam apossar delas, porque senão, vejam bem o que é que diz, seriam destruídos e trariam destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Acã ficou com bens e trouxe destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Porque Josué ia em batalha e perdia. Ia para as batalhas e perdia. Ele não compreendia. Então, Senhor, tu não estás comigo? Meu querido Josué, alguém do acampamento israelita desobedeceu à minha palavra. E sabem o que é que aconteceu com Acã e a sua família? Eles foram apedrejados, foram queimados e todos os seus bens também foram queimados juntos com eles. E é interessante que é a mesma coisa que diz em consagração ao Senhor. Eles foram queimados em consagração ao Senhor. Porquê? Porque a sua santidade estava a ser posta à prova. Porque ele disse, não façam, senão vão ser destruídos e vão trazer destruição ao povo de Israel. Acã fez e a palavra do Senhor ela teria que se cumprir. Deus teve que matar Acã e toda a sua família porque era a sua santidade e ele decretou e não poderia voltar atrás. Amém, meus queridos? Mas isto não é para nos assustar, está bem, meus queridos? É só para que nós entendamos o zelo que Deus tem pela sua santidade, o zelo que Deus tem pelas suas palavras. Quando Ele decreta, não é, é relevante, não é bem assim. Não, quando Deus decreta, Ele decreta e acabou. Não há nada que o demova, está bem? Então, da mesma maneira que a promessa de Deus de libertar o povo do Egito, de cumprir com aquilo que ele decreta, como nós vimos na destruição de Acã. E uma coisa interessante, meus queridos, é que Deus, ele libertou o povo de Israel não só para ele ser remido, para ele conquistar a terra de Canaã, mas para que eles destruíssem em nome do Senhor, para que a santidade de Deus fosse revelada. Então, em primeiro lugar, eles foram libertos para que agora eles pudessem destruir os idólatras. Em primícia, os israelitas foram libertos para que a santidade de Deus fosse manifesta e viesse a destruição sobre os povos cananeus. Amém? Então, eis que é chegado o momento em que se cumpre a promessa de Deus de libertar o povo do Egito. Aquele sonho que Abraão teve, ele também se iria cumprir e se cumpriu 400 anos depois. Deus levanta Moisés e torna Moisés líder deste povo. E é neste ponto da narrativa bíblica, meus queridos, em Êxodo capítulo 12, que nós encontramos a constituição da Páscoa. E o termo Páscoa vem da palavra passagem. Páscoa significa passagem. Está lá descrito no verso 26 e 27, que diz o seguinte, Êxodo 12, verso 26 e 27, que diz o seguinte: quando os seus filhos lhe perguntarem o que é que significa esta cerimónia, que era a cerimónia da Páscoa, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então a palavra passagem, passou, significa Páscoa. Então a Páscoa, ela é a celebração, esta celebração da Páscoa está vinculada ao memorial de que o povo não experimentou a morte no momento da passagem do próprio Senhor. Por isso é que eu digo, meus queridos, que Deus ele zela pela sua santidade. Ele passou por aquele lugar, um lugar cheio de idolatria também, egípcia, um lugar cheio da maldade também, e o próprio Senhor passou por aquele lugar
e fez o que cumpriu, não é? O que tinha falado. Ele cumpriu com aquilo que tinha falado, que iria matar o primogênito, não só do ser humano, mas o primogênito de tudo, animais, gados, tudo morreu, ok? Então, nós celebramos a Páscoa, ou os israelitas celebravam e celebram a Páscoa, porque foi o momento em que o povo não experimentou a morte, no momento em que o próprio Senhor passou pelas suas casas. E isso só foi possível, meus queridos, porque um cordeiro ou um cabrito foi morto e o seu sangue foi colocado, diz lá, na viga superior e nas laterais das portas. E vejam bem que interessante, os israelitas, ao obedecerem a isso, eles demonstraram o quê? Fé que aquilo iria acontecer. Fé, por mesmo 400 anos depois de estarem escravos daquela escravidão total, eles tiveram fé de que realmente aquilo iria acontecer. De que o Senhor estava a decretar que era necessário essas coisas serem feitas para que eles não experimentassem a morte certa. Ok? Então a Páscoa, e se puderem pôr, Luan, se puderes pôr aí o design que o Francis fez com o subtítulo, a Páscoa, meus queridos, foi o início do caminho para a redenção. A Páscoa dá início a este caminho de redenção. É como se fosse o ponto de start, o ponto de partida, para que agora o povo de Israel entrasse para o caminho da redenção. No caso deles, era a libertação do Egito. Amém? Era para que eles saíssem daquela opressão, para que eles fossem libertos daquela escravidão e agora fossem remidos daquele povo que estava a oprimi-los. E porquê é que Jesus é a nossa Páscoa? E agora que eu quero fazer aqui um paralelo com nós cristãos que vivemos uma vida em Cristo e muitas vezes nós não entendemos a importância da Páscoa. O mesmo Deus que passou lá no Egito, meus queridos, é o mesmo Deus que constantemente passa pelas nossas vidas, que continua a zelar pela sua santidade, que continua a zelar pelo aquilo que Ele tem prometido e Ele continua a passar em nossas vidas para ver se nós somos santos ou não e que tem capacidade para nos destruir, capacidade para nos condenar e tem todo o direito para nos destruir e para nos condenar porque nós continuamos a ser pecadores miseráveis que não merecem, ok? A sua graça e o seu amor, mas Ele derramou a sua graça ao sacrificar o seu cordeiro, exatamente como aconteceu com o povo de Israel no Egito. Sacrificar um cordeiro, pegar nesse sangue e passar nas ombreiras, nas vigas superiores e nas laterais das portas. Então, esse cordeiro agora é o nosso Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse sangue agora está nas vigas superiores e nas vigas laterais de cada um de nós, de cada uma das nossas vidas. Amém? Para quê? Para que quando Deus passe pelas nossas vidas, nós não sejamos mortos. Nós não experimentemos a morte. E não é a morte física, meus queridos, mais uma vez, é a separação para com Ele. Amém? Para que não experimentemos mais estar separados dEle. Então a nossa Páscoa, Jesus, é o início da nossa caminhada para a redenção. Redenção de quê? Libertação de quê? Da escravidão do nosso pecado. Da escravidão da nossa natureza. Da mesma maneira que a Páscoa foi o início para que eles fossem libertos do Egito. Jesus é a porta de entrada para que agora nós possamos ser remidos. E Ele é o único. Eu disse no início, não há nada que nós façamos que nos dê acesso ao Pai. Nenhum de nós vale nada, meus queridos, para que possamos fazer isso. Tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. É duro ouvir isto porque nós somos insignificantes, meus queridos. Foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todas as coisas. É duro ouvir isto, mas a palavra de Deus, ela não amacia o nosso coração. Ela quebra o nosso coração e nos coloca no nosso lugar. Tudo está debaixo dos pés do Senhor. Todos estão ajoelhados perante a sua gloriosa majestade. E não é por acaso, porque Ele detém toda a glória e toda a majestade. Amém? Então nós estávamos nesse caminho da morte certa. Deus, Ele declarou,
todo o primogênito irá morrer quando eu passar, e se eu não vir o sangue do cordeiro sacrificado, eu irei passar e eu irei matar. Era a morte certa. E nós estávamos nesse caminho de morte. E a verdade, meus queridos, é que ainda existe muita gente que está nesse caminho para a morte certa. E não há muita gente, meus queridos, que precisa de entrar pela porta de entrada de Jesus e entrar no caminho para a redenção. O ser humano continua a estar condenado. E é uma morte certa, meus queridos. Amém? Então, eu quero concluir dizendo o seguinte. Que aquela morte que lá em Gênesis apareceu, lá no verso 17, essa morte, ela não é somente física, intelectual e espiritual, mas ela também é eterna. Então, da mesma maneira que o Senhor ele retirou o ser humano do jardim do Éden, para que ele não vivesse eternamente separado dele, vai chegar um dia em que muitos estarão mortos eternamente. Porquê? Porque estarão separados eternamente de Deus. Amém? E qual é a responsabilidade da igreja? Alcançar esses que estão para a morte certa. Alcançar esses, meus queridos, não é se nós queremos ou não, é uma responsabilidade nossa alcançar esses. O mesmo lugar onde nós estávamos, o mesmo caminho que nós estávamos a percorrer, ainda é um caminho que está muito batido, vê-se muitas pegadas ainda a passarem por esse caminho. E nós, como cristãos, como igreja, temos o dever, a responsabilidade de pegar nesses e retirá-los do caminho. Pelo menos mostrar a porta de entrada. Vocês já viram Matrix? Quem é que aqui já viu Matrix? A trilogia Matrix, em que ele teve que escolher uma das portas para entrar. Ou da direita ou da esquerda. Ele está no meio. E nós somos aqueles que transmitem a mensagem de que aquela é a porta que tu deves de entrar. Aquela é a porta que tu deves de virar costas. Então, eles vão ter uma escolha, mas nós somos aqueles que têm a responsabilidade. A mesma maneira que Moisés chegou perante o povo e disse assim, eu venho em nome do Deus Eu Sou, para que vocês agora possam ser libertos. Nós somos esses que também trazem essa mensagem de que eu venho em nome do Senhor Eu Sou, o Deus, o Eu Sou, para que vocês agora sejam libertos da escravidão do vosso pecado. Amém, meus queridos? Vamos então orar. Paizinho, nós te damos mais uma vez graças, Senhor, porque nós somos insignificantes, Deus. Nós somos gratos porque Tu nos dás o privilégio de Te conhecer, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, se renda cada vez mais aos Teus pés. Porque se não fosse por Ti e pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estaríamos no caminho certo para a morte. Uma morte física? Não. Uma morte espiritual? Também não. Uma morte intelectual? Também não. Mas o que nos preocupa é a morte eterna. Deus, que nós possamos buscar estar diante do Teu altar, Senhor. Que nós possamos estar livres e despojados de tudo aquilo que nós pensamos conhecer de Ti. Mas que nós possamos olhar para quem Tu és verdadeiramente, Senhor. Tu não és relativo, Tu não és um Deus que não é bem assim, mas Tu és um Deus verdadeiro e que zela pela Sua santidade. Um Deus que tem amor por nós e que nos conquista com o Seu amor. Porque a Tua palavra, ela diz que Tu nos amaste antes que nós Te amássemos. Então, Deus, nós Te damos graças, Senhor, porque se nós aqui estamos, é porque Tu nos alcançaste um dia. Eu não sei se está aqui alguém, Senhor, que ainda tem o seu coração duro diante da Tua presença, porque quando nós estamos fora de Ti, todas as coisas à nossa volta, elas vão sofrer a consequência da nossa separação contigo, Senhor. Então que nós possamos cuidar da nossa vida, Senhor. Que nós possamos zelar por quem Tu és, Senhor. Pelo Teu amor incondicional pelas nossas vidas. Mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos ser gratos, porque nada somos. Todas as conquistas que nós queremos conquistar, Senhor, todos os nossos tesouros que nós queremos conquistar, Senhor, eles são pó diante da Tua presença. Eles não são nada, Senhor. Paulo, ele usou uma palavra ainda pior, são estrume diante da Tua presença, Senhor. Nada vale mais do que a Tua presença, Senhor. Mesmo que às vezes nós queiramos conquistar algo, Senhor, para que o nosso ego seja inflado, Senhor, para que o nosso coração seja amaciado, Senhor,
que nós possamos botar por terra, porque essas coisas nos separarão de Ti. Esse é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos separa constantemente de Ti. Que nós possamos tirar, Senhor, tudo isso da nossa vida. Tudo aquilo que nos impede de alcançar este lugar de santidade. Este lugar da Tua presença, Senhor. Porque a nós o que nos basta é a Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a alcançar esse lugar, Senhor. De redenção, de remissão, Senhor. Porque sem Ti nós nada somos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos a cada dia dos vícios. Daquilo, Senhor, que vai atormentando o nosso coração, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que nos vai impedindo de ver a Tua graça e a Tua glória, Senhor. Que nos vai impedindo de Te amar acima de todas as coisas, Senhor. Nós não somos nada, Pai. Nós não somos nada, Senhor. E o inferno é a manifestação clara dessa eternidade separada de Ti, Senhor. Ranger de dentes, sofrimento, tristeza, mas que nós possamos experimentar a bênção de viver contigo, Senhor. Pai, nos retira tudo aquilo que nos impede de estar contigo, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de ter tempo contigo, Senhor. Às vezes a nossa família é destruída, às vezes o nosso trabalho é destruído, às vezes os nossos relacionamentos são destruídos porque nós não olhamos para a graça que Tu tens constantemente derramada sobre as nossas vidas. Que nós possamos buscar este lugar e que nós possamos entender que se hoje somos libertos, se hoje temos o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo sobre as nossas vidas, é graças a Ti e não pelas nossas forças e por nós. Então, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.